quando eu vou para um diagnóstico organizacional, e mesmo um diagnóstico grupal, de entender o funcionamento desse grupo. Então, eu usei, né, instrumentos que eram online, para eu poder fazer diagnóstico de cultura, né, fazer avaliação de perfil psicológico, enfim. Aí eu uso o teste psicológico, não uso o teste de perfil, de avaliação de perfil, tá? E também o grupo focal para eu poder entender o funcionamento desses grupos, a dinâmica desses grupos. E aí uma coisa bem importante, né? Não misturar níveis hierárquicos. Quando você vai para um processo de diagnóstico e você usa o grupo focal ou focus group, né, como vocês queiram chamar, não é recomendável misturar níveis hierárquicos. E aí eu fiz online, mas fiz sem misturar os níveis hierárquicos, e tinha um roteiro para eu poder analisar o funcionamento do grupo, que eles foram respondendo e foram discutindo, foram construindo, e com base nesses dados que depois eu fui fechando a minha análise, o meu diagnóstico, incluindo todas essas informações, esses dados que eu fui levantando, né? Então, o diagnóstico organizacional, com foco em desenvolvimento humano organizacional, o que ele gerou depois? Né? Gerou necessidades de desenvolvimento da organização e necessidades de desenvolvimento individual, né? E por cargo também. Olha, por exemplo, as lideranças têm a necessidade de trabalhar com esses temas, de desenvolverem nessas competências, né? O nível tal tem a necessidade de desenvolver as competências tais, né? Isso tudo com base nos dados que eu fui levantando, na investigação que eu fui fazendo. Depois você consegue, no diagnóstico, isso é bem importante, você fazer também uma proposta do que deve ser feito. Mesmo que não seja você que venha fazer. E eu sempre deixo o cliente muito à vontade nesse aspecto. Eu tenho um cuidado, isso é um valor meu também, que eu entendo que o cliente tem que ter a liberdade de depois fazer o serviço com quem ele quiser. Ele me contratou para um tipo de serviço, que é o diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano organizacional. Ponto. Eu vou prestar esse serviço. Depois, se eu indicar que é importante fazer desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, reestruturação disso, daquilo, enfim, né, o que eu recomendar no diagnóstico, eu deixo ele muito à vontade. Eu não faço proposta para as intervenções futuras. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu deixo o cliente à vontade. E o que eu percebo? Que isso gera uma relação de confiança no cliente, que ele está vendo que eu não estou com a intenção, e isso realmente é genuíno para mim, eu não estou com a intenção de ficar empurrando o serviço para ele, não estou com a intenção de ficar já amarrando, vendendo serviço, já amarrando um outro tipo, não, eu quero atendê-lo naquela necessidade que ele trouxe, fechar aquele trabalho. Depois, se ele quiser que eu desenvolva outro trabalho, daí a gente volta a conversar. E eu falo isso com todas as palavras para o cliente, para ele ficar bem à vontade, né, para a empresa cliente. Falo, olha, depois a gente conversa sobre isso. Às vezes até eles ficam ansiosos, já querendo saber da intervenção, de como que vai resolver o problema, as questões, né, porque começa... Na hora da devolutiva do diagnóstico, você começa a trazer à tona muitas coisas e eles começam a ficar ansiosos, porque eles já querem resolver. Eu falo, fiquem tranquilos, vamos primeiro ver essa questão agora, vamos analisar esses dados, faça o contato com esses dados, tem um tempo para vocês processarem essas informações, ver se faz sentido, não faz sentido, eu me coloco à disposição para a gente conversar de novo. Depois a gente vê as intervenções. Então, assim, isso eu acho muito importante, porque você mostra para ele que você está interessado em oferecer o melhor serviço para ele, né? E não ficar amarrando o cliente, sabe, prendendo o cliente para ele ficar, né, a empresa para ficar
dependendo de você, ad infinito, fica sempre... Não é por aí que eu acredito que você mantenha relações de confiança e relações de qualidade. Então, essa é uma possibilidade de você trabalhar. Eu estou dando o exemplo de diagnóstico, lembra? Eu falei do nível da dimensão organizacional, você trabalha com diagnóstico, que pode ser com foco, no meu caso, eu trabalho com foco ou em saúde mental no trabalho, que aí é na vertente da psicologia do trabalho, ou desenvolvimento humano organizacional, que daí já é na vertente da psicologia organizacional, na referência que eu tenho, ok? De classificação. Então, essa é uma possibilidade. Então, você coloca lá, começa lá no macro, né, no desenvolvimento